Bom dia a todos, uma alegria grande estarmos aqui, prestigiando esse trabalho. Trago um abraço ao nosso prefeito Franklin, de toda a equipe de governo, da administração municipal, parabenizando a vocês pela iniciativa, também o gabinete do vereador Popó, por esse apoio. A Secretaria de Cultura e Turismo tem muito a desenvolver e a aprender também com vocês. Esse é um trabalho importante que vocês já vêm desenvolvendo aqui na cidade de Valinhos e complementa as políticas públicas nas áreas que nós atendemos as pessoas, os cidadãos, os munícipes. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo está integralmente à disposição para apoiar em tudo aquilo que for possível, com o espaço, com a infraestrutura. Parabéns pela iniciativa, que seja um momento de muita inspiração para nós e continue trazendo muitos ganhos para a nossa cidade. É uma pauta importantíssima, atual, latente na nossa sociedade, na nossa cidade, que precisa ter um olhar importante, um olhar especial para isso, para que a gente consiga pensar sempre de qual forma, quais são as melhores formas para atender a neurodiversidade. Então, nós estamos à disposição, contem sempre conosco, parabéns pelo trabalho, que seja um momento de bastante aprendizado e sabedoria para todos nós. Só contextualizar um pouquinho para vocês. Nós somos aqui no Bambini, a gente atua há 15 anos aqui no Bambini, mas há bastante tempo. Somos formadas há bastante tempo. A Marcela está aí passando. E aí a gente queria que vocês, cada uma, essa pecinha você pode montar de qualquer jeito, né? Juntar ela de várias maneiras. E a gente queria que vocês fizessem, assim, começasse daqui e fosse passando, você montasse e fosse passando adiante um para o outro. Você começa e vai passando da maneira que você quiser montar para o outro. E a mesma coisa daqui para lá, passando, vai passando. Espera um pouquinho para passar, só porque você, na hora que você receber, você passa adiante. E a gente quer fazer um... Isso. Mas aí vocês vão ter que ver aí como vocês vão... Tem gente perguntando como é que é. Então, vocês definem aí como vocês querem. Nossa, olha, Mariana conseguiu. olha só, não se mostrar, não derruba. Aí pronto. Tem que pegar a última. Quero ver agora quem coloca e quem derrubar. Vai ter que ajeitar. Tá vendo? Agora eu quero ver. Precisava de uma cadeira para apoiar. Foram feitas, certo? Cada um acabou. Tiveram desafios no caminho? Tiveram. Né? Exatamente, eu preciso de você ajustar. Teve um momento que ficou com medo porque ia quebrar e ele precisou do apoio do outro para cair. Teve um momento que precisou do apoio do outro para não cair, então aparece o medo, e isso no nosso dia a dia o tempo todo. Então, de uma pecinha sozinha não faz uma escultura dessa, né? De uma iniciativa. Às vezes teve gente que recebeu com duas, não junta, mas... E aí a gente vai colocando uma por uma. E aí precisa do apoio do outro, precisa da ajuda.
tem medo fala, segura que eu já vou pôr o meu junto, e aí na hora que cai o outro apoia, e isso é o nosso dia a dia. Então, de uma ideia, de uma pecinha, a gente vai construindo, tijolinho por tijolinho. Existe uma evolução da compreensão das condições neurológicas ao longo do tempo. Então, a ciência foi exponenciando o conhecimento, a tecnologia, e aí também mudou, tirou o quadro, né, do entendimento da cura para uma compreensão dos déficits. Então, o que acontece? Isso não tem cura, porque na verdade é uma compreensão. E aí a gente saiu daquele espaço de vamos entender o que vai curar esse indivíduo e desatenção pela hiperatividade e impulsividade. Presente, sou psicóloga, desenvolvimento do Centro de Direitos Humanos do Adolescente. Acho que não é só a questão do diagnóstico, não é só a questão de melhorar as qualidades de indicação e da solução dos problemas. Eu acho que é uma questão de informação. Eu acho que a sociedade hoje em dia está mais informada, tem mais acesso à informação e isso facilitou a procura pelo atendimento. Antes era escondido, trancado, criado, para falar bem claro, né? E era para ninguém ficar sabendo. Hoje em dia, as famílias conseguem ter informação, por todo o trabalho que você não fez aqui em Marinhos, desde 2010, estavam fazendo campanha na rua, eles estavam muito contentes. Ou seja, essa informação que a sociedade recebe, acaba de uma certa forma indicando a procura pelo atendimento. sim, perfeito, é isso mesmo. Meu nome é Cláudia, eu sou assistente social, trabalho junto à divisão de saúde mental do município. Está sofrido, né? Um pouquinho. Eu acho que é uma coisa que está permeando muito aí legislações que estão aparecendo e muitas coisas que a gente vê aí nos grupos da vida, traz uma questão que eu acho que uma reunião que a gente teve essa semana, e aí eu queria ver a opinião de vocês. Vocês acham que todos esses estudos que estão tendo agora aqui, Brasil afora e fora do Brasil, existirá um momento que a gente poderá falar, principalmente dentro do TEA, de prevenção? Hoje a gente tem uma coisa que se chama terapia gênica, tá? O que é isso? Que não acontece em nenhum lugar. Mas a gente nem está falando só de prevenção de TEA, tá? A gente está falando de prevenção de neurodivergência. Por que essa terapia gênica? É quando uma família, hoje não existe mais isso, mas antes, as pessoas que iam ter filhos, elas iam num aconselhamento. Então, você tinha ali um aconselhamento, eu quero ter filhos, então você passava no ginecologista e aí você tinha esse aconselhamento. É mais ou menos isso, e trabalhando com as seguintes possibilidades. 6 meses a 1 ano antes da fertilização, a pessoa ter uma vida completamente integrada, sem uso de substâncias, sem drogas, sem álcool, sem cigarro, fazendo atividade física, não comendo nada que tenha aditivo, comendo só e sem estresse, fazendo atividade física, dormindo ao mínimo 8 horas por dia. O que é isso? Isso é uma tentativa epigênica, ou seja, você controla todo o ambiente, oferece para o seu corpo o supra-sumo da saúde para poder viabilizar uma fertilização extremamente saudável. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a vocês na Clínica Bambini, justamente para trazer uma manhã rica de informação, de conhecimento, e a todos os profissionais aqui da área da saúde que têm aí buscado incessantemente conhecimento e informação para implicar isso em forma de política pública. Essa Casa de Leis, ela produz matérias legislativas sempre pautando políticas públicas para que venha contemplar o cidadão. Mas isso, às vezes, é só uma postulação de uma lei sem eficácia se não tiver isso, o envolvimento de profissionais da cidade, profissionais seja da iniciativa privada, ou seja, para a gente atingir o que está na ponta da linha, que é o cidadão. E individualizar esse tratamento, olhar justamente a pessoa como indivíduo,
não tratar num contexto geral, no modo global. E isso é muito importante. Então, acho que diante disso até fica uma dúvida, um questionamento, uma pergunta, nesse sentido, se a parte alimentar hoje, ela seja na parte de alimentação da casa desse indivíduo, ou até mesmo da rede escolar de ensino, se esse alimento ele influencia ou ele potencializa alguma situação da neurodiversidade. E, logicamente, tratando esse termo de neurodiversidade, não só focando no TEA, né? Acho que vocês deixaram muito claro aqui para nós que a coisa vai muito mais além. Então, a gente tem que ter esse olhar aí global. Então, fica aqui, acho que essa minha pergunta, e já de pronto, meu agradecimento a vocês. Bom, isso que você está trazendo é o que a gente chama aí de padrão ouro de intervenção. Então, quando você pensa num padrão ouro de intervenção hoje, nas questões da neurodiversidade, a gente pensa no que a gente chama lá na clínica de básico bem feito. Então, o que acontece? A gente precisa de um indivíduo se exercitando, a gente precisa de um indivíduo dormindo ao menos 8 horas por dia. Então, um cérebro hiperexcitado como esse tem uma percepção muito mais ampla. Esse cérebro precisa resetar e ele só reseta dormindo. Sem uso de telas 2 horas antes do sono. Por quê? Porque você precisa ir desconectando, aumentando a produção de melatonina, aumentando a produção de vários neurotransmissores e de hormônios que a gente só vai tendo quando a gente vai desligando, né? E aí entra uma coisa muito interessante que tem sido algo bastante, a gente vê na prática alterações, que é a questão alimentar, que também faz parte do básico bem feito. Então, antigamente, quando a gente pensava numa população carente, a gente pensava numa pessoa super magrinha, que quase não ingeria, então ela tinha assim, pouco alimento. Hoje, quando você pensa numa população carente, você vê uma população com sobrepeso. O que significa isso? Mais sobrepeso, aumento de sobrepeso. O que significa isso? Significa que as pessoas têm consumido muito mais açúcar, muito mais farinha branca e muito mais condimentos, aditivos alimentares. Esses aditivos alimentares, colorantes, por exemplo, hoje a gente tem correlações claras e específicas sobre, por exemplo, o uso de corantes e TDAH. Glúten e açúcar e TDAH, glúten e irritabilidade intestinal. O que acontece? Na ciência, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente, quem tem depressão, toma serotonina, que é o fluoxetina. O que acontece? Eu vou tomar essa fluoxetina, 10% dessa fluoxetina ela é absorvida, mas 90% dessa fluoxetina ela é absorvida pelo meu intestino. Então, pensar hoje em microbiota, entender sobre alimentação, diminuir aditivo, corante, voltar para o básico, né? Diminuir, abrir pacotinho e mais comida de verdade é uma grande modificação ambiental importantíssima para a diminuição dos diagnósticos e da neurodiversidade. E controle, porque às vezes você vai ter essa condição, mas, por exemplo, uma criança extremamente agitada que faz um consumo intenso de farinha branca, açúcar, gordura. Você regula a alimentação, essa criança tem uma melhora importante de comportamento. Você diminui a irritação intestinal. Então, a sua pergunta está dentro do que é padrão ouro de desenvolvimento de ações para a melhora do funcionamento do desenvolvimento. Aí eu queria fazer um contraponto, aproveitando a oportunidade aqui, porque muitas vezes o neurodivergente ele tem uma questão de seletividade alimentar. E daí, na hora que a gente oferece a merenda, para todos, e aquela criança não come aquilo. Então, assim, enquanto que também a gente tem que pensar políticas públicas para esse tipo de situação. Se essa criança muitas vezes não tem condições de levar aquele alimento daquele jeito, mas o quanto que a gente pode cuidar disso. Teve uma situação que o menino ficava a manhã toda sem comer. Chegava perto das 11, 11h30, ele estava chorando, agitado. Tá vendo, ele tem um comportamento, ele está agitado. Gente, ele está com fome. Ele não comeu nada. Eu preciso que vocês. Aí a gente faz uma carta. Olha, tem seletividade alimentar, eu preciso que vocês liberem que a mãe
aos 6 anos e vai abordar todas essas características, todas essas fases de vida da criança até os 6 anos. Quantas entradas ela tem? Quantas possibilidades essa peça tem? E vai passando de mão em mão essa pecinha. A pecinha, o quanto que isso vai transformando o que está chegando. Quais são as possibilidades que essa pecinha proporciona? Tá difícil? Não, tranquilo. Tá. Aqui, ó. Não, tem que ir pra lá, já foi? Aí. Começa você aqui, ó. Aqui também. Estão montando no grupo ou se está esperando chegar a pecinha na mão de vocês. Como você quiser. Quer pegar a peça? Pode ver, é mais fácil. Então, agora O pessoal da diretoria, a gente está conseguindo com que essas crianças vão para a escola, vão para o centro de saúde, participem das atividades mais do convívio social, e isso faz com que mais recursos para o tema. E o quanto que a gente precisa compreender para receber quando o nosso cérebro processa as informações sensoriais e de forma inadequada. Então, muitas vezes, ele processa de um jeito que a criança fica mais hipersensível aos estímulos ou hipossensível aos estímulos também. Então, você encontra. Então, por exemplo, aquela criança que está comendo, está se sujando toda e nem percebe que está suja, ela está com uma hipossensibilidade ao tato. Né? E você encontra mais aquelas crianças que têm uma hipersensibilidade auditiva, e aí põe a mão no ouvido. Isso também é encontrado das duas formas. Esta noite, vocês também terem dado tanto conhecimento, acrescentar mais ainda com exemplos práticos, é isso que nós pedimos, né, na nossa prática do dia a dia, coisas acessíveis, né, exemplos acessíveis nós podemos fazer. E é isso que nós, professores, pedimos, sugestões que nós podemos levar para a sala de aula. Eu acho que atendeu realmente o que nós esperamos. E agradeço também a cada um de vocês, professores, eu sei que está todo mundo cansado, mas Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem se dedicando da forma que vocês se dedicam. E coordenadores